como diversificar os investimentos. Todo mundo fala que tem que diversificar. Tá, mas como que eu faço isso da forma correta? Como que eu sei qual é o meu perfil de investidor? Quais são os riscos de diversificar errado? Isso ninguém fala. Então fala, tem que diversificar. E daí? Diversifica como? Espalho o meu dinheiro para um monte de coisa e estou diversificado? É assim que funciona? Então a primeira coisa que você tem que saber na hora de diversificar é uma coisa chamada suitability. Qual é o seu perfil de investidor? Basicamente, eu não concordo muito, mas tem 3 perfis aí: conservador, moderado e agressivo. Eu geralmente sou um investidor um pouco mais agressivo e às vezes transito um pouco ali em moderado, né? Moderado e agressivo. Conservador é o cara que obviamente tem muito medo de perder dinheiro investindo. Então, se ele é conservador, basicamente o dinheiro dele fica na renda fixa. Em um determinado título de renda fixa, não, em vários, né? Pode ser tesouro, pode ser CDB, LC, LCA, que é emprestar dinheiro para o banco, pode ser debêntures, que é você emprestar dinheiro para a empresa. Mas é renda fixa. A regra do jogo está muito clara. Eu sei exatamente quanto que eu vou ganhar ou a qual taxa está atrelado o meu rendimento. Então, conservador. Qual que é o tipo de investidor? Moderado, tá? O moderado é aquele que ele tem um quê ainda de conservador, ele gosta da renda fixa, ele precisa ter a renda fixa na carteira, mas ele aceita correr um pouco de risco, como por exemplo um fundo de ações. Então esse é o moderado. E o agressivo é aquele cara que consegue expor grande parte da sua carteira na renda variável, coloca até às vezes criptoativos, né? Criptomoedas, ações, investimentos no exterior, dólar. Então esse é o investidor agressivo, basicamente tem esses 3 perfis. Aliás, vamos fazer uma enquete aqui para você deixar no comentário. Qual que é o seu perfil de investidor? O seu perfil, conservador, moderado ou agressivo? Coloca aqui no comentário para a gente ler. Bom, agora que você já entendeu aí quais são os perfis, por que diversificar? Se você pegar uma tabela com os melhores investimentos dos últimos 20 anos, né? Qual investimento foi o melhor em 1999, em 2001, em 2015? Você vai ver cada ano teve um investimento que foi o melhor. Teve ano que foi ações, teve ano que foi o CDI, por incrível que pareça, o CDI foi o melhor investimento. Teve ano que foi o dólar, teve ano que foi o ouro, teve ano que foi o Bitcoin, né, ou criptomoedas em geral. Ou seja, cada ano um investimento é melhor do que o outro. Tem como saber qual vai ser o investimento que mais vai render num determinado ano? Se o Stuhlberg, né, gestor de fundos mais famoso do país, erra, como ele acabou de errar, falou que está tomando um tombo ali das lojas americanas, né, porque eles compraram debêntures e emprestaram dinheiro para as lojas americanas. Se o Stuhlberg, o gênio, né, considerado o gênio das finanças, erra, imagina nós, meros mortais. Será que a gente erra ou não? Óbvio que a gente erra e erra muito. Então, primeira coisa, por que eu tenho que diversificar? Porque eu diluo o meu risco, óbvio. Segunda coisa, se eu estou diminuindo os meus riscos, eu tenho mais possibilidades de ganhos a longo prazo. Claro, pode ser que um cara que concentre tudo em ações em 1, 2 anos dê uma porrada? Pode, mas no longo prazo, uma pessoa que diversifica tem mais chances de ganhos do que uma que não diversifica, matemática básica. Terceira coisa, você consegue manter um equilíbrio na sua carteira, um equilíbrio que faz sentido para você. Tem gente que faz sentido equilibrar 100% em renda fixa, dividido em vários títulos, né, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, enfim. Mas para você, a diversificação faz um outro tipo de sentido. Por exemplo, eu gosto de ter 50% na renda fixa e 50% na renda variável e vou fazendo um rebalanceamento. Ok, como é possível isso, manter uma carteira equilibrada? Diversificando, não tem outra mágica. Outra coisa que você vai precisar diversificar para conseguir atingir seus objetivos. Cara, eu quero muito fazer um intercâmbio daqui 10 anos. Você vai precisar fazer uma diversificação para atingir esse objetivo daqui a 10 anos, por um motivo muito simples. Assim como a taxa Selic agora está 13,75%, ou seja, quase 14% ao ano, há pouco tempo atrás ela estava 2% ao ano. 2%, de 2%. Se eu deixasse tudo no CDI, 100% CDI, lá atrás eu estaria ganhando merreca, né? Hoje a renda fixa está rendendo bem. Como que eu consigo lá atrás fazer com que a minha carteira renda bem, 2 anos depois também, hoje também, daqui 5 anos? Diversificação, não tem outra forma. Simplifique a sua diversificação. Tô falando 2 coisas completamente distintas, né? Simplificar algo diversificado, exatamente isso. Por exemplo, se eu invisto num ETF que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como o IVVB11, eu estou diversificando
em diversas ações americanas, mas de uma forma simplificada. Não preciso comprar um pedacinho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Eu posso através de um ETF. Se eu invisto em um fundo imobiliário, né, um fundo de fundos que a gente chama, um FOFs, se eu invisto em um fundo de fundos, ou seja, dentro do mesmo fundo de investimento, esse fundo vai aplicar em cotas de outros 10 fundos. Eu estou diversificando através de um único investimento. Então você consegue simplificar a sua diversificação. Outra coisa importante na diversificação, rebalanceamento de carteira. Você montou sua carteira, tá? Vamos supor, 50% renda fixa, 50% renda variável. Legal pra caramba, né? 50-50. Só que de tempos em tempos você vai precisar fazer um rebalanceamento. Seja porque subiu a taxa de juros, seja porque mudou um governo, seja porque tem uma guerra, uma pandemia, não importa. Então, mensalmente, o ideal é que seja pelo menos uma vez por mês, você faz um pequeno ajuste, um rebalanceamento de carteira. Um erro que muita gente comete, não olha a liquidez do investimento. O que é a liquidez? Se eu precisar desse dinheiro urgente, quando que eu posso resgatar? Tem CDB que você só vai poder resgatar daqui 3 meses. Tem fundo de investimento que é D mais 90. Você pede o dinheiro hoje, chega daqui 90 dias. Tem fundo de investimento que é D mais 30. Tem fundo de investimento que é D mais 1. Tem fundo que é com liquidez diária, né? Então tem diversos tipos aí de liquidez. Liquidez é quando que esse dinheiro fica líquido, quando que ele chega na sua mão. Muita gente diversifica e não olha isso. Pega um fundo, olha a rentabilidade dos últimos 12 meses, 24 meses, aplica e não olha isso. Assim como tem muita gente que não olha taxa de administração. Tem gente cobrando 2% de taxa de administração, mas 20% de taxa de performance, daquilo que exceder um determinado benchmark. É um bom negócio? Óbvio que não precisa ser muito inteligente. Agora eu vou te falar uma das maiores armas da diversificação, ter um especialista que faz isso o dia inteiro te ajudando a diversificar a sua carteira. Eu tenho um time que investe junto comigo, eu não faço a minha carteira sozinho. Tem o Fernando, tem a Jéssica, tem algumas pessoas que me auxiliam no processo de montar minha carteira. Então a pior burrice que tem é você se achar motherfucker foda das galáxias a ponto de achar que você consegue fazer absolutamente tudo sozinho. Tem que ter um especialista, ou melhor, um time de especialistas te ajudando a montar a sua carteira. Ah, deixa eu te falar uma novidade, né? Acho que quase ninguém está sabendo. Tem um novo título do Tesouro Direto, que agora pode garantir uma aposentadoria de 20 anos, ou seja, todos os meses, durante 20 anos, você pode receber uma renda extra mensal. É como se fosse uma outra aposentadoria, como tem o INSS, tem o Renda Mais. Esse é o nome do novo título do Tesouro aí, que tá bombando. Como que faz para investir no Renda Mais? Aqui embaixo do vídeo tem o link, simples e fácil. Papai facilita a vida de vocês. Fui!